Eu já sentei com um cara que tinha 100% na renda variável e ele não conseguia ter calma durante a noite. Eu já sentei também com gente que tinha 100% em renda fixa, mas sempre sentia que faltava um pouco para o patrimônio dele crescer um pouco mais. No final das contas, ambos estavam errados, mas não pela seleção dos ativos, mas sim porque não tinham ideia de qual era o perfil deles e muito menos qual era o prazo que desejavam para aquele investimento. E hoje eu não vou te dizer, vai para renda fixa ou vai para renda variável. Eu vou te mostrar uma lógica simples para você mesmo decidir onde colocar o seu dinheiro, de acordo com o seu perfil e com o tempo que você tem disponível para a aplicação daquele capital. Mas vamos lá, Yuri. É melhor renda fixa ou renda variável? Bom, se essa é a pergunta que você está fazendo, sinto te informar, mas você já começou por um caminho um pouco errado. Porque a pergunta certa, de fato, não é qual ativo é melhor. A pergunta certa é qual é o meu perfil e qual é o meu horizonte de tempo para o resgate daquele dinheiro. E hoje eu vou te mostrar por que essa dicotomia entre fixa e variável é simplesmente furada. E te entregar critérios claros para que você mesmo, com a sua própria cabeça, possa saber onde colocar o seu dinheiro. Sem chute, sem previsão de mercado, sem fórmula mágica. Algo que você mesmo vai se tornar capaz de avaliar com base no que você tem de informação para decidir onde colocar o seu dinheiro da forma adequada para você. Olha só o cenário que a gente vive. Taxa Selic extremamente alta, o que faz com que os CDBs, por exemplo, paguem os juros gordinho na renda fixa. Ao passo que a renda variável, entretanto, apresenta um momento de extrema variação no índice, subindo e descendo, tendo momentos de valorização muito alta e desvalorização também muito altas, fazendo você passar por quase que uma montanha-russa emocional se você não está preparado exatamente para isso, que é uma característica clara da renda variável. E nesse momento, uma enxurrada de conteúdo aparece dizendo: coloca tudo em renda fixa, afinal, Selic está alta, vai manter segurança, atrelada a uma boa rentabilidade. Ou então, nunca foi tão barato comprar renda variável. O resultado disso? Você fica parado no meio desse tiroteio sem entender qual que é o melhor para você. Então, antes de falar de ativo, a gente sempre precisa organizar, antes de tudo, algumas coisas. Porque quem escolhe ativo sem olhar para si mesmo acaba ficando dependente da opinião de terceiros. Terceiros esses que muitas vezes não têm acesso direto a você. E no final, essa guerra entre renda fixa e renda variável, na prática, ela não existe. Renda fixa não é coisa de covarde. Bem como renda variável não é, por definição, cassino. O problema não está na classe do ativo. O problema é quando você usa renda fixa para um objetivo de 20 anos no futuro e no final acaba reclamando que rende pouco, ou joga tudo em bolsa para um dinheiro que você precisa dele daqui a 6 meses, 1 ano, e no final acaba entrando em pânico quando esse capital deprecia. A pergunta qual é melhor simplesmente não se sustenta. E por quê? Bom, vamos lá. Primeiro, melhor para quem? Para qual prazo? Para qual estômago? Então, vamos organizar isso em 3 perguntas que todo investidor deveria responder antes de comprar qualquer ativo. Especialmente aqueles que estão iniciando no mercado. Talvez para aqueles que já têm um pouco mais de noção de como ele se comporta frente à variação do mercado, ele já tem uma certa capacidade de tomada de decisão construída na mente dele. Mas se você é alguém que está começando agora, é essencial que você saiba responder a essas 3 perguntas. A primeira pergunta é: qual é o meu horizonte de tempo? A grosso modo, dá pra gente dividir de 3 formas. Primeiro, curto prazo, no espaço de até ali 2 anos ou 3. Médio prazo, no espaço entre 2 a 5 anos ou 3 a 5 anos. E longo prazo, um espaço de tempo cujo seu objetivo esteja para além de 5 anos no futuro. E vamos lá, por que isso é importante? Porque no final das contas, o tempo ele age como um amortecedor de risco. Em momento nenhum tem como você garantir que a renda variável vai trazer um retorno positivo, especialmente no curtíssimo prazo. Essa previsão, especialmente uma previsão com certeza, é falsa. No longo prazo, historicamente, em momentos diferentes da história, em lugares diferentes do planeta, ela tende, entretanto, a apresentar um retorno maior do que a renda fixa no mesmo espaço de tempo. Mas isso, claro, avaliando janelas de tempo longas, não janelas de tempo curtas. Porque no meio desse caminho ela apresenta uma volatilidade maior, ou seja, os preços dela oscilam mais do que os da renda fixa. Que sim, a depender do ativo, oscilam também, claro, menos do que a renda variável, mas também oscilam. Então, a ideia correta é algo como, por exemplo, dinheiro de emergência, viagem daqui a 6 meses, um casamento para daqui a 2 anos. Esse capital precisa estar em renda fixa. Agora, aposentadoria aos 60 anos, construção patrimonial, liberdade financeira, são objetivos para prazos maiores, 5, 10, 15, 20 anos. Para esse tipo de objetivo, a renda variável traz, sim, um aspecto importante: a rentabilidade com o risco que acaba em função do tempo sendo abatido. A segunda pergunta daquelas 3 que nós tínhamos que responder é: qual é o meu perfil de tolerância
a risco. Basicamente é quem é você de fato quando o mercado cai. Não é quando você tá vendo um vídeo no YouTube sobre alguém, algum influenciador falando a respeito disso, mas é quando você vê o seu saldo, o saldo do seu patrimônio caindo em função da oscilação do mercado. Vamos voltar lá na pandemia, quando a bolsa caiu mais de 50% em menos de uma semana. Quem seria você naquele momento? O perfil de investidor, ele não é um horóscopo, não é só um formulário bobo entregue pela instituição financeira para entender um pouco mais sobre você. Não, de forma alguma. Ele é a combinação de avaliação da sua capacidade de tolerância a risco, ou seja, quanto do seu patrimônio caindo te impede de dormir, tira o seu sono, tira a sua paz, a sua tranquilidade. Segundo ponto, capacidade financeira de tomar riscos. Se você é uma pessoa com patrimônio curto, limitado, fica mais complicado para você expor seu capital a frações de risco do que alguém que já tem um patrimônio maior, cuja vida dele já está bem segura dentro do patrimônio que ele já tem acumulado. E por fim, e não menos importante, conhecimento e experiência com o mercado. Aqui entra a sua capacidade de tomada de decisão e de conhecimento prático do que acontece de fato no mercado em função do capital que você tem aplicado. Um cara com 25 anos, solteiro, sem filhos, que já possui uma reserva de emergência, consegue guardar aproximadamente 30% da sua receita hoje, consegue suportar mais riscos do que alguém que é casado, tem filho, não possui reserva e não tem a capacidade de aporte mensal, mesmo que ambos tenham a mesma idade. A terceira pergunta: em que fase eu estou? E aqui vai uma sugestão minha de divisão. Elas são mais abrangentes, são mais genéricas, mas elas ainda assim podem ajudar você a entender em que momento você está e no que você deveria focar em função disso. Óbvio, aqui também eu não estou entrando em avaliação de perfil de risco. É necessário que todas essas perguntas sejam respondidas e avaliadas para chegar a um resultado mais sólido do seu perfil de aceitação a risco em função da exposição do seu patrimônio. Mas com relação a essa questão do momento da sua vida, a gente pode dividir em 3 cenários, como eu comentei anteriormente, são eles: fase de sobrevivência ou emergência. Nesse momento, a sua capacidade de aporte é baixa e a sua reserva também é, ou talvez até não exista. Nesse momento, o seu foco tem que ser direcionado para ativos de maior segurança, porque qualquer imprevisto pode te derrubar. Fase 2, momento de construção. Nesse momento, você já tem uma reserva feita. Seu foco agora é em começar a construir patrimônio para sua aposentadoria, ou seja, a parte da segurança do seu capital já está construída. Seu foco agora é em aumentar o retorno no longo prazo. Fase 3, consolidação / renda. Nesse momento, você já tem um patrimônio construído, você já tem a sua estrutura social consolidada, você não tem que se preocupar mais em aportar grandes volumes de capital para poder construir reserva, para poder construir patrimônio, porque você já tem isso alocado. Agora o seu objetivo é resgatar isso de forma passiva. Nesse momento é interessante utilizar de ferramentas que a gente tem disponível no mercado para poder ter esse retorno de forma passiva, sem exigir grande esforço da sua parte. No final, cada um desses momentos pede um peso diferente entre as proporções de renda fixa e renda variável no seu patrimônio. Não faz sentido alguém, por exemplo, sem reserva de emergência, ficar caçando small caps como se ele tivesse já 1 milhão em patrimônio acumulado. Agora sim, a gente vai conectar renda fixa e renda variável dentro de um mesmo contexto. A ideia aqui é te dar lógica. Lembrando e reforçando, isso daqui é um conteúdo educacional, não é recomendação de investimento. Inclusive aqui eu não vou nem falar da proporção ideal de patrimônio em cada uma das classes de ativo. A ideia aqui não é dar uma fórmula mágica, é te dar lógica operacional para você conseguir fazer isso com as próprias mãos, beleza? Então vamos lá. A renda fixa, quando ela faz mais sentido? Lembrando, a característica principal da renda fixa é ter uma rentabilidade de certa forma previsível, seja porque ela está atrelada a uma taxa específica ou porque você já sabe exatamente o valor dessa taxa. Aqui dentro a gente tem, por exemplo, CDI, Tesouro Selic, debêntures, IPCA. E esse tipo de ativo faz mais sentido, por exemplo, para objetivos de curto prazo, reserva de emergência, ou aquela parte do patrimônio que você não quer ver oscilar muito porque você não gosta de ver variação no mercado. Com Selic elevada, ativos como CDB, títulos públicos federais ou alguns fundos de renda fixa acabam pagando juros elevados, mantendo a sua carteira com uma volatilidade baixa, o que chama a atenção desses ativos em momentos como os que a gente tem hoje, com essa taxa muito alta. Na prática, a renda fixa é o colchão no seu orçamento que te traz segurança contra a volatilidade. É ela quem segura o tranco quando a sua carteira muda muito de valor, especialmente quando ela vai para baixo. O erro na prática na porção da sua carteira representada pela renda fixa é achar que por ela estar pagando bem hoje, ela vai continuar pagando bem por todo o tempo que você tem para aportar. Agora, a renda variável. Quando que ela faz mais sentido? Ela faz mais sentido para quem tem um objetivo de longo prazo, ou também para quem já tem uma certa reserva acumulada e, portanto, já tem uma segurança atrelada ao seu patrimônio. Mas especialmente, ela é aquela parte do seu patrimônio onde você aceita volatilidade em troca de potencial de retorno maior no tempo.
Ações no longo prazo tendem a bater a renda fixa. Entretanto, em determinados períodos de tempo, ela pode cair 20% ou 30%. O que vai mostrar o quanto você pode ter disso ou não na sua carteira não é necessariamente a rentabilidade, mas é o quanto você está disposto a ver uma queda de 20% a 30% no seu orçamento sem sentir que você está perdendo tudo e acabar vendendo as suas ações em um cenário ruim e perdendo capital. A palavra quase sempre proibida quando a gente está falando de construção de carteira é tudo. Repara numa coisa. Sempre quando alguém diz, coloca tudo em renda fixa ou vai all-in em renda variável, desconfia. A resposta adulta para essa pergunta raramente é tudo. Quase sempre, a ideia correta é quanto de cada. Vamos imaginar 2 exemplos de perfis, só para explicar a lógica por trás desse raciocínio. Primeiro deles, João. João é um cara de 24 anos, solteiro, mora com os pais, basicamente não tem conta para poder pagar e consegue mensalmente aplicar 20% do que ele tem de receita em investimento. João já tem 3 meses de reserva de emergência construídas na sua carteira. E agora, o objetivo central de João é começar a construir patrimônio para daqui a 20 anos. Para esse cara, faz sentido fortalecer a reserva de emergência dele, ainda que mais um pouco, pelo menos ali de 6, 8 ou até 12 meses, para que ele consiga ter um colchão de segurança um pouco maior. Então, focando em ativos de alta segurança e alta liquidez. E a partir daí, ou durante esse momento também, ir traçando um planejamento de aporte para que ele consiga aplicar uma parte considerável do seu capital em renda variável. Claro, renda variável de qualidade, pensando em um prazo de investimento de décadas, o que traz para ele uma segurança no longo prazo com relação à rentabilidade e uma rentabilidade maior se comparada à renda fixa. O grande problema aqui é que se ele colocar, por exemplo, 100% em renda fixa, no Tesouro Selic, por exemplo, ele até pode ter tranquilidade, ele até pode pensar, eu estou ganhando bem, mas no longo prazo essa ideia não funciona, porque a depender do cenário econômico, a renda fixa pode ficar menos interessante. Então, nesse caso, ele não usaria o fator tempo a favor dele, mas sim contra ele. E o segundo perfil, o Marcos. Marcos é um cara de 33 anos, casado, tem filho, hoje ainda não tem reserva de emergência. E a meta principal dele é parar de viver com preocupação a respeito do seu orçamento. Afinal de contas, ele quase sempre fecha no 0 a 0 ou muito próximo do 0 a 0. Para ele, faz mais sentido um foco quase que total em renda fixa, deixando, pelo menos a princípio, de lado a renda variável. E só depois, com uma reserva já constituída, ele começar a pensar nisso, ainda que o prazo dele, do momento em que ele está hoje até o momento da aposentadoria, seja menor do que o prazo do João, para ele ainda faz sentido focar em algo mais seguro, com menor volatilidade, porque o momento presente dele exige uma segurança patrimonial, mas especialmente uma segurança orçamentária maior. Se ele insiste em ir para a renda variável, ele pode acabar se perdendo na oscilação e vendendo em momentos ruins, fazendo com que ele perca patrimônio e ainda que ele saia do jogo por desespero. Porque quando a gente está falando de investimento para o longo prazo, não é a ideia. Até por isso que a volatilidade no longo prazo ela não é um problema tão grande quanto ela é no curto. Percebe? Não é sobre moda de mercado, é sim sobre contexto de vida. Em vez de pensar em um ou outro, pense em camadas. Camada 1, segurança. Seja para reserva de emergência ou para um objetivo de curtíssimo prazo, o foco tem que ser em renda fixa. Afinal de contas, você quer ter uma certeza de que pelo menos uma parte considerável daquele valor que você aplicou vai ser resgatado e com rapidez no momento do resgate. Camada 2, construção de patrimônio. Aqui o horizonte de tempo já é um horizonte maior. Nesse momento, o foco na combinação entre renda fixa e renda variável, para que você tenha um aspecto de segurança na sua carteira, mas também não perca o aspecto de rentabilidade presente nela. Óbvio, lembrando, isso deve estar ajustado ao seu perfil de risco. Se você é uma pessoa extremamente conservadora com relação à volatilidade, então você não gosta de ver preço subindo e descendo, não faz sentido para você ter uma exposição considerável na sua carteira nessa classe de ativo. Afinal, ainda que a oscilação seja pequena, isso pode trazer desconforto para você. Por fim, camada 3. Agora, você já está no momento de renda, basicamente um momento de resgate. Óbvio que para você ainda faz sentido ter um pouco de segurança, mas agora o objetivo é realmente ter renda passiva, advinda, por exemplo, de distribuição de proventos de fundos imobiliários. Diversificação não se trata de ter 50 ativos aleatórios. Não, é ter a combinação de diferentes riscos e diferentes prazos dentro da sua carteira, de forma que o resultado positivo dela frente ao mercado seja maior do que a capacidade isolada de risco de cada ativo. Se você chegou até aqui, já deve ter entendido que a pergunta renda fixa ou renda variável não se responde em uma única palavra, muito menos em uma única frase. Então, deixa eu te propor um exercício simples para hoje, não para amanhã, para hoje mesmo. Anota 3 objetivos financeiros para você.
um de curto, um de médio e um de longo prazo. Marque em que fase da sua vida você está. Momento de sobrevivência ou segurança, momento de construção ou momento de consolidação de patrimônio. E por fim, olha a sua carteira atual. Ou se você ainda não tem investimentos, olha para dentro da sua cabeça. E se pergunta o seguinte: o dinheiro de curto prazo tá onde ele deveria estar? E eu tô respeitando o meu perfil de risco ou eu tô copiando o perfil de risco de outra pessoa? Só esse mapeamento já vai ser o suficiente para te mostrar uma série de incoerências, talvez, no seu comportamento hoje frente aos seus investimentos. E por fim, se você já curtiu esse conteúdo de hoje, mas gostaria de ter um pouco mais de detalhe a respeito dele, fica tranquilo. No começo de julho, eu vou fazer uma aula ao vivo aqui no canal. Vai ser uma aula de graça sobre isso e sobre alguns outros assuntos que vão te ajudar a organizar suas finanças hoje, para no final investir de forma correta de acordo com o seu perfil. A ideia é pegar tudo isso que eu passei aqui hoje e transformar num passo a passo prático, para que você consiga no final organizar o seu orçamento, definir objetivos por prazos e, por fim, criar uma estratégia de alocação proporcional entre renda fixa e renda variável que faça sentido para você. Então, comenta aqui embaixo o que mais me travava era. Pode ser medo, falta de critério, não entender o que você está fazendo na prática, tanto faz. Mas coloca isso em palavras. Se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado quando eu soltar a data e o link do formulário para inscrição nessa aula. E se quiser acompanhar mais conteúdo curto do dia a dia, segue no Instagram. O link tá no comentário fixado e também tá aparecendo aqui no canto da tela nesse exato momento. No mais, se lembra, não é sobre escolher o lado certo da briga, mas é sobre entender qual é a combinação que de fato faz sentido para você. Eu sou o Yuri, essa é a Prime Journey e eu te espero pro próximo passo da sua jornada.